qual que é a importância dos diretos no day trade, tá? Fiz esse vídeo aqui para explicar rapidinho o que é direto, falar as 4 circunstâncias em que acontecem diretos nos diferentes mercados e dar minha opinião sobre se o direto importa ou não quando você estiver lendo a tela ali na análise de fluxo de ordem. Se você gosta desse conteúdo, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna. Se você não está inscrito aqui nesse canal, né, com o meu nome que eu falo sobre trading, swing trade, já se inscreve agora aqui. Né? Depois deixa, né, a opção de curtir para o final se você gostar ou não do conteúdo, tá? E para ficar bem claro, eu falo sobre investimentos num outro canal, em que eu publico vídeo toda quinta-feira às 7 da noite, que chama Eu Também Invisto. Só para deixar claro que são 2 canais aqui, não é fake meu usando informação, não. Lá Eu Também Invisto é um canal que eu falo de investimentos, eu separo. Bom, porque são temas absolutamente diferentes, tá? Vamos lá, primeiro de tudo, vamos começar pelo começo. O que é direto, né? É mais fácil explicar o que não é direto. Tá? Uma ordem, né? Como a nossa bolsa, que pega a B3, por exemplo, é uma bolsa em que você não negocia, é um mercado de broker, que chama, né, na microestrutura de mercado, você, para acessar a bolsa, você tem que acessar através de uma corretora de valores. Essa corretora é um mecanismo lógico e burocrático pelo qual a tua ordem trafega antes de chegar no match engine, na bolsa onde ela casa. Tá? Uma ordem normal, uma ordem de compra, você vai enviar uma ordem de compra de qualquer ativo. Né? Se você vai enviar uma ordem de compra, se já existe alguém vendendo o melhor vendedor no menor nível de preço, e você envia uma ordem para poder comprar aquela ordem, né? Tinha uma ordem que já existia no mercado de venda, a primeira ordem na fila, e você enviou uma ordem de compra, tá? E você consumiu a liquidez daquele nível de preço. Tá? Já existia uma ordem pendurada. Você enviou uma ordem, ela pode ser limitada ao mercado, né? Aí são N fatores. Tá? Então, essa é uma ordem normal, ou a mercado, ou uma ordem limitada, mas que preenchia os requisitos, né? Atingia o preço que o vendedor estava pedindo, por isso que ela casou, consumiu a liquidez do book de ofertas e acabou virando um negócio que vai para o mercado como uma atualização disponível para todo mundo. Tá? Um negócio direto, tá? Qual que é a principal diferença? Ele não consome liquidez das ordens pré-existentes no book de ofertas. Ele não nasce ali. Ele é uma ordem que ele necessariamente tem que ser feito dentro da mesma corretora, porque a mesma corretora preenche uma boleta em que ela tem o comprador e o vendedor. Ela só registra a ordem na bolsa. Tá? Ele não consome liquidez pré-existente, tá? No book de ofertas. Então, assim, só pode acontecer um direto dentro da mesma corretora. Não pode acontecer um direto entre corretoras diferentes. Tá? A mesma corretora tem que preencher o comitente comprador e o comitente vendedor e ela envia uma ordem pronta, né, entre aqueles 2 clientes e ela só vem uma atualização para o mercado. Tá? Você não tem o consumo de liquidez na tela e você não tem a possibilidade de ter havido uma interferência, de uma outra pessoa ter comprado ou vendido naquele lugar. Tá? É uma ordem prontinha, já preenchida dentro da corretora. Isso é um negócio direto. E muita gente acaba olhando, né, em alguns mercados, alguns ativos, tem diretos muito grandes. Né? Assim, eu recebo direto essa pergunta, né, e durante todos os anos que eu fiquei olhando para a tela no dia a dia, né, quando a gente pergunta, André, o que eu faço? Eu percebi que direto, olha, quando tem direto eu opero assim, assim, assado. Não, o que você acha? Né? Bom, agora eu vou falar quais são, na minha visão, né, as 4 grandes possibilidades do que pode ser direto e depois falo minha visão sobre se você deve ou não levar em conta. Tá? A primeira grande possibilidade de direto, né, geralmente ela é mais usada em ações, não significa que não possa ser usada em outros ativos, no índice, no dólar, mas geralmente esse tipo de situação é mais adequado em ações, que é o quê? Você pega, por exemplo, é muito comum você ter um gestor, por exemplo, um institucional, um gestor de fundo de investimentos, que um gestor opera para 5, 10, 15 fundos, tá? Dentro da mesma instituição, obviamente, especialmente de banco. Tá? Não estou falando da tesouraria do banco, estou falando da área da asset, né? da área de gestora de recursos de terceiro, de cliente. É muito normal um cara gerir vários fundos. E é muito natural também eles fazerem aumento e diminuição de posições. Petro, Vale, Banco do Brasil, qualquer coisa. Geralmente em ações é mais evidente isso. E esse cara, ele tem que ficar, né, fazendo esse aumento e diminuição nesses 10 fundos que ele gerencia.
E muitas vezes ele vai diminuir, é uma decisão até passiva, nem é uma decisão ativa dele de falar, olha, eu quero ter mais Petro que Vale, por aí vai. É uma decisão em que ele só precisa seguir o benchmark, muitas vezes, em alguns índices, em alguns tipos de fundo, ele só precisa reajustar a carteira dele ao Ibov. Então ele vai ter que vender Petro em alguns fundos, comprar Petro em outros fundos. Para que esse cara vai enviar 2 ordens para o mercado? No fundo A dele, ele vai comprar Petro, contra o mercado, enviando uma ordem, né, limitada ou até agredindo o mercado contra um terceiro cliente, né, e no fundo B, que também é de gestão dele, ele vai vender Petro. Tá? Ah, André, mas que situação diferente, atípica. Não é muito atípica, não. Essa troca de ativos dentro de fundos diferentes, mas geridos pelo mesmo gestor, é muito comum, tá? Muito, muito comum mesmo. Tá? Então esse cara, ao invés de comprar no fundo A para o mercado e vender no fundo B o mesmo ativo para o mercado, ele vai na corretora e fala, olha, eu quero passar um direto, né? O comitente comprador é o fundo A, o comitente vendedor é o fundo B, né? Um direto de X mil contratos. Aí qual o problema aqui que faltou dizer, né? O preço. Não pode ser no preço que ele quer. Aliás, faltou dizer, né, anteriormente, né, explicando o que é o direto, que o direto ele tem um requisito aqui, né? Alguns em alguns ativos, mas o principal que é comum para todos. Você não pode passar um direto fora do spread. O spread, sei lá, tá 10,00 comprador contra 10,01 vendedor. Você não pode passar um spread, um direto a 10,10 centavos. Tá fora do spread. Você só pode passar ou no meio do spread, ou quando o spread está fechado, que é nesse caso, né? 10 bola a bola comprador contra 10,01 vendedor, o spread está fechado. Você pode passar ou na melhor compra ou na melhor venda. Nunca preços piores. Nunca abaixo da melhor compra e nunca acima da melhor venda, tá? Então, esse gestor ele vai ter que passar o direto naquele preço ali de mercado, dentro do spread, respeitando o spread. Mas ele pode passar o direto, ele vai economizar tempo de execução, com impacto de mercado, se a ordem for grande, geralmente são ordens grandes, né, porque ele vai querer comprar no fundo A, se ele tiver muito lote, ele vai deslocar um pouco de preço. Depois ele vai querer vender no fundo B, ou mesmo que faça simultâneo, né, ele vai ter que gerenciar diversas ordens. Ele vai lá e passa um direto de uma ordem única, acabou o problema dele. Né, é muito rápido de resolver isso. Tá? Essa aqui é a primeira forma a primeira classificação de direto. A segunda classificação, ela é mais comum em outros ativos. Tá? Acontece muito no dólar, vai acontecer muito em opções, bom, por aí vai. E geralmente está associado a operações de volatilidade, operações um pouco mais combinadas. Tá? É o seguinte, o cara quer fazer uma operação de volatilidade, comprar ou vender volatilidade. Tá? E ele, para vender volatilidade, geralmente você compra o ativo objeto e vende opção numa quantidade maior. Tá? E para comprar volatilidade, geralmente você vende o ativo objeto, dólar, Petro, e compra opção, geralmente, numa proporção maior. Não é 1 para 1 em termos de... Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas geralmente você compra para poder ficar zerando delta e por aí vai, tá? E quem faz bastante isso é institucional, né? E não pessoa física. E o fato é o seguinte, muitas séries de opção, né, que são necessárias para você operar a volatilidade, não tem liquidez. Se não tem liquidez, o cara vai querer fazer uma operação combinada, ele precisa comprar casadinho ali, né? Naquele preço, porque naquele nível, geralmente ele está olhando volatilidade implícita. Eu quero comprar quando a vol implícita tiver, sei lá, 23. Tá? Mas para ela estar 23, você precisa pegar dólar naquele preço e você precisa vender as opções naquele preço, ou comprar as opções naquele preço. Mas a opção está com spread gordão. E ele não vai conseguir executar naquele preço. O que geralmente o cara faz? Ele liga para um market maker de opção e fala, olha, eu quero comprar a volatilidade, não é desse jeito, né? Desse jeito, porque não mostra a cara desse jeito. Mas fala, me abre o spread para vol aí, porque ele não fala se ele quer comprar ou vender. Me abre o spread para vol, compra ou vendo vol. Aí o market maker vai falar, olha, spread para vol, né, usando tal strike é tanto com tanto, 21 de volatilidade implícita com 22, sei lá o quê. É a operação combinada, ele não fica te dando o preço do dólar, tá muito líquido na tela, mas as opções, ele não vai te dar o preço exatinho das opções, ele pode te dar o kit completo. Olha, você vai comprar vol a tanto de vol. E já pressupõe que isso é uma operação comprada ou vendida no câmbio e com a ponta inversa nas opções. Só para facilitar a tua vida aqui. Vou não entrar muito em detalhe técnico. O que esse cara geralmente faz? Né? Quando esse cara precisa fazer isso, o market maker, né, que geralmente já é uma corretora ou é um banco, né, ele vai lá e envia um direto, tanto no dólar quanto nas duas opções
né, o market maker dando liquidez, provendo a liquidez daquela operação, e o trader da tesouraria ou do fundo, que seja, que está querendo comprar, na contraparte daquela operação. Ou seja, ele não põe uma ordem no book e o cara vai lá e agride. Eu fiz isso no passado, quando era de fundo, eu fazia isso, eu colocava uma ordem no book e agredia, né? É muito mais fácil você fazer com direto, você não tem interferência, né? Você não tem interferência nenhuma, né? Você pega na corretora, preenche a boleto, o comitente A compra, o comitente B vende, puf, registra aquele negócio. E tem alguns sistemas, inclusive a Bolsa, que já permite, né, o VTC, na verdade, né, o código de volatilidade, você compra e vende o kit completo. Você não precisa nem mandar, né, como se fosse dois diretos, né, um para o dólar e um para as opções. É uma ordem única que a Bolsa entende e ela divide como uma ordem de dólar e uma ordem de opções separadas. Tá? Bom, então assim, essas operações combinadas, para o índice também serve, para opções também serve, né? Elas acontecem com muita frequência. Então, às vezes você pode olhar um direto muito grande lá, né, e ele pode ter sido uma operação de volatilidade. Tá? Bom, e por aí vai. Só quis dar mais um exemplo possível aqui. Geralmente são operações casadas, operações combinadas, a segunda grande classificação do que pode ser ordens diretas. A terceira, essa aqui, acontecia muito em mercado de taxa de juros, no mercado de DI, ainda mais acontece, né, mas é menos, quando o mercado era menos eletrônico, né? Quando você tinha que obrigatoriamente colocar a ordem na mão de um broker. Tá? Porque aí você pega corretoras que eram muito grandes, né? A Link na época, a Capital, né? Elas ficavam ligadas com, sei lá, cada broker ligada com, sei lá, 20 clientes, e os clientes cheios de ordem de compra e venda, penduradas ali. E às vezes você tinha um cliente, por exemplo, querendo vender, mas era o último da fila, né? Tinha, sei lá, 5 mil lotes na frente dele. Eu entrava na caixinha do cara e falava pro cara lá, tinha até um operador na época que eu usava, chamava Mundrungo, se não me engano, na Capital. Mundrungo, toma 100 a 1 aí. Ao invés dele tomar 100 a mercado, ele sabia que tinha um vendedor dele, cliente dele, lá no fim da fila para vender a 1, ele cancelava aquela ordem e dava um direto. Eu era o cliente comprador, que mandei comprar a 1, e o cara que estava no fim da fila para vender a 1 era o cliente vendedor. Só que ele vai lá e cancela aquela ordem, na verdade não dá tempo de cancelar, ele primeiro passa direto e depois cancela a ordem, o que é um risco, mas aí ele assumiu o risco operacional. Tá? E é isso, ele dava um direto, eu era o comprador e ele o vendedor, tá? O cara que já estava lá no fim da fila. Tá? Nesse caso é o quê? É uma coincidência, né? De fato, naquele momento, ele tem um cliente, né, querendo comprar e o outro querendo vender. Mas para isso acontecer, você tem que estar ligado com o broker, né, para acontecer essa coincidência. Então assim, mas ainda existe, ainda acontece, especialmente em mercados em que se passa a ordem, né? Geralmente hoje mercado de taxa de juros, tá? Em que se passa a ordem para um broker. Acontece algumas vezes em ações também, quando um mesmo broker tem uma ordem grande para comprar, né, de um papel e tem uma ordem grande para vender de um papel de um outro cliente. Eles vão lá e tentam passar um direto ali, né, em algumas situações, em alguns cenários. E hoje o RLP também, de uma certa forma, mas aí vai ficar para outro vídeo, porque é uma explicação mais longa, também acaba podendo entrar nessa terceira classificação em alguns casos, não em todos os casos, mas em alguns tipos de ordem do RLP acaba entrando nessa terceira classificação de uma coincidência de achar comprador e vendedor e ok, deu um negócio ali, mas é minoria, tá? A quarta e última fonte, né, ela é muito ampla e eu nem consigo classificar o que tem dentro, que eu chamo de sacanagens no geral, que é o seguinte, é um insider que sabe de alguma coisa e ele quer comprar um volume ou vender um volume muito grande, porque provavelmente vai sair alguma coisa nos minutos seguintes ou no dia que seja seguinte, por aí vai, e ele quer comprar um negócio muito grande, uma quantidade muito grande, pode ser? Pode. Como é que vai saber? Como? Não sei. O que pode ser também? Assim, antes tinha mais do que eu vou dizer agora. Antigamente, há muitos anos atrás, não precisava registrar, olha que sacanagem, né? Não precisava registrar, você podia mandar um direto de manhã, acontecia muito isso. Mandava um direto, o mercado abria, e mandava um direto de manhã. E a corretora não especificava, cara, quem que era o comprador e quem que era o vendedor. A bolsa permitia isso. Colocava na conta 0 da corretora, uma conta X, e você podia reespecificar no fim do dia quem era o comitente comprador e quem era o vendedor. Você passava um direto de manhã e um direto no final do dia. Se o mercado subisse, a ponta que comprava era o cliente tal, o favorecido, né? E a ponta que vendeu, o mercado subiu. Você passou um direto de manhã e um direto à tarde. A ponta que vendeu de manhã e recomprou à tarde, perdeu dinheiro. Geralmente era um fundo de investimento.
Tinha muito isso, fundo de pensão, fundo de investimento. Há muito tempo atrás, já nem sei dizer quando, né, mas há muito tempo atrás a Bolsa já mudou, encurtou as janelas de obrigatoriedade de você especificar o comitente. Então você vai lá, a Bolsa exige que você em X tempo, agora pouco tempo, só envie uma ordem em que ela, olha, ela está registrado, olha, quem está comprando aqui é o comitente tal, é o cliente tal, quem está vendendo é o cliente tal. A janela de tempo agora é muito curta para, ainda é possível você enviar uma ordem sem especificar o comitente, mas a janela de tempo é muito curta para você falar, olha, quem comprou ali minutos atrás é o cliente tal, hein? Tá? Então assim, acontece muito menos isso hoje, mas ainda acontece. São diretos em que você não especifica o comitente e dependendo de para onde o mercado vai, você passa um novo direto e acabou. Tá? Assim, tem N formas, inclusive algumas que eu até não conheço, que eu até vou ficar surpreso, mesmo com alguns anos de mercado, eu vou ficar surpreso se algum macaco velho dentro de alguma grande instituição viesse falar, mas obviamente ninguém vai falar, ninguém vai abrir a caixa preta da sacanagem. Mas assim, eu chamo do balaio de sacanagens no geral. Tá? E agora vamos para a terceira parte do vídeo, que é qual que é a minha opinião, né? Você deve ou não considerar direto na análise de fluxo de ordens. Tá? E na minha opinião é o seguinte, pelo direto, né, a maior parte deles, os 3 primeiros, né, eles, na minha visão, sendo de cara, assim, você não deve olhar. Por quê? Primeiro, eles não impactam, eles não... tem 2 itens, né, inerentes ao direto que não faz sentido você olhar eles nos 3 primeiras classificações do que é possível ser direto. Primeiro de tudo, ele não consome liquidez da tela. Mas André, o direto foi gigantesco, um lote monstruoso e por aí vai. Bom, ele consumiu a liquidez do primeiro nível de preço, da compra ou da venda? Não. Ele foi times and trades. Mas ainda tem lá 100, 200, 300 ou 50 lotes naquele nível de preço. Ele não consumiu a liquidez daquele nível de preço. Então o direto por si só, se ele não consome liquidez no nível de preço, ele não abre espaço para o mercado subir ou cair, porque ainda tem comprador e vendedor naquele preço. Precisa de outros participantes agredirem, consumirem liquidez naquele nível de preço para abrir espaço para o mercado andar para o tique de cima ou para o tique de baixo. Esse é o primeiro. Tá? Não consome liquidez da tela. E segundo, o direto não é persistente. Geralmente você não tem vários diretos seguidos. Você tem alguns ali, né? Mas você não tem vários. E assim, ele não é persistente, geralmente, e ele não consome liquidez. Então assim, na minha visão, olhando para a tela, agora é efeito prático, né, sem ser teórico, nunca eu consegui exercer ali uma operação só com base nisso. O quarto item, que é o sacanagem em geral, pode ser, e eu já vi algumas vezes, ele ser um indicativo de estar saindo, vai sair alguma notícia em breve, sei lá o quê. Então começa a sair alguns diretos muito grandes ali antes, mas muito atípico, não sai nada nas opções. Eu confesso que é muito difícil você olhar tudo isso, né? Eu também não olhava tudo isso, né? Geralmente depois que acontecia que ia averiguar, saiu, será que alguma coisa nas opções aqui? Não saiu nada. Então parecia direto de sacanagem, e aí, sei lá, saiu uma notícia, uma IOF para a operação internacional, puta, aí o câmbio dava aquela porrada, mas foi uma outra vez, né? Não era frequente isso, que o direto te antecipava um movimento próximo nos próximos minutos, é muito raro, tá? Então assim, é possível? É possível. Ah, André, como é que eu vou saber qual tipo de direto é? De novo, você vai ter que ficar com as séries de opções todas abertas para ver o que está saindo lá, e mesmo que você veja, ele não consome liquidez e ele não é persistente. Para mim, né, direto nunca foi um gatilho, um trigger para vender, nem de forma nem pontual e nem de forma contextual. Acho que não é ali que está a informação. Claro que, como eu sempre olhei, e acho que aconselho você a olhar também, que acho que faz sentido, veio os diretos ali. Qual que é a primeira reação do mercado pós os diretos? Ali eu acho que pode ter alguma... Em algumas vezes eu já vi que teve alguma sinalização. Sai os diretos. O mercado não faz nada logo em seguida, e é logo em seguida, os primeiros segundos ali, a próxima reação pós os diretos. Tá? O mercado não faz nada, sinceramente, putz, passa aquilo e continua na tua análise, com a tua sistemática de análise. Vieram os diretos. O mercado teve uma reação atípica, diferente do que ele tinha, do que estava acontecendo antes dos diretos, diferente do que acontece naquele horário na média, atípica, essa que é a palavra. Opa, vamos olhar aquilo ali. Mas falar que eu já operei, que eu já enfiei o dedo ali por conta só de um direto, putz, olha, sinceramente,
vamos dizer, chama atenção? Talvez chame atenção. Chame atenção desde que a próxima reação do mercado ao direto seja atípica. Se ela for atípica, aí você tem que olhar ali. Mas é o trigger, o gatilho de entrada e saída e tal, são as tuas sistemáticas, é o que você enxerga no fluxo de ordens e não o direto em si, tá? Assim, quis, né, passar toda essa minha opinião aqui, né? Acaba ficando um vídeo longo explicando, porque tem que explicar o que é direto e por aí vai, mas espero que você tenha gostado, espero que faça sentido para você. Se você tiver uma opinião divergente da minha, coloca aqui nos comentários. Se não tiver também, mas gostou do vídeo, coloca nos comentários também. É importante, né? O algoritmo do YouTube entende que o vídeo, né, se você der um like aqui embaixo, você comentar, ele entende que você gostou do conteúdo, que o vídeo tem um conteúdo bom e ele espalha isso para mais pessoas também, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Aliás, entra no meu Instagram também, pessoal, @andré.rana.fará, e coloca a sugestão, né? Tanto lá quanto nos comentários aqui, mas coloca a sugestão do próximo conteúdo que você gostaria que eu trouxesse para um vídeo mais elaborado de domingo aqui, que dependendo da quantidade de assuntos similares, eu repito ele aqui e faço ele um pouco mais detalhado para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, abraço, boa semana, até domingo que vem.